Olha, há muitos anos atrás, quando ainda estávamos na Record, a Sessão da Saudade, na época, obteve o seu maior índice de audiência até então, com a narração da morte do irmão do Zé Béttio, o Arlindo Béttio. Não sei se vocês lembram, o Arlindo desapareceu e vários dias, uns 2, 3 dias, ficamos todos procurando, anunciando no rádio e tal, e de repente ele apareceu morto, né? Ele foi encontrado morto, quase lá na divisa com o Rio de Janeiro e tal. Então aquela saudade obteve na época um dos maiores índices de audiência de todos os tempos, porque havia uma expectativa de toda a população em torno, né, do encontro, da localização de Arlindo Béttio. E hoje, aí, nesse entremeio, teve o Arlindo Béttio, Arlindo Bettio, na verdade, que também partiu, não faz muitos anos. E agora, o terceiro dos irmãos. Era o Arlindo, era o Oswaldo, e agora o terceiro. E é a partir desse momento que nós começamos mais uma história que a vida escreveu. A Sessão Líder do Rádio rende uma homenagem a um dos maiores nomes de todos os tempos do rádio brasileiro. Sessão Líder, que saudade de você. Nos 1040 do seu rádio, nos aplicativos, a Capital apresenta... Que saudade de você. Que saudade de você. Olha, gente, em Promissão, interior de São Paulo, no dia 2 de janeiro de 1926, nascia Zé Béttio. Iniciou sua carreira artística percorrendo o interior de São Paulo e do Paraná com um trio chamado Sertanejos Alegres. Era o Antônio Moraes, o Afonso e era ele, Zé Béttio. Era o trio Sertanejos Alegres. Isso aconteceu lá no comecinho, né, dos anos 60, anos 70, nos anos 60 principalmente, né, os anos 60. Após o término do grupo Sertanejos Alegres, Zé Béttio passou a tocar sanfona em um concurso de calouros da Rádio Tupi. Isso aí, um concurso de calouros da Rádio Tupi. Quando conheceu então outros grandes músicos e formou o Zé Béttio e o seu conjunto. Zé Béttio e o seu conjunto se apresentava em diversos lugares e entre esses lugares estava às vezes na Rádio Cometa, que na época era uma rádio até importante, vamos dizer assim. Era uma rádio, não era das maiores, mas também não era das menores, a Rádio Cometa. E ali ele se apresentava com Zé Béttio e seu conjunto. Zé Béttio se tornou, por incrível que pareça, radialista por acaso. Certo dia, quando estava se apresentando, né, em uma rádio de Guarulhos, o locutor da emissora faltou. O Zé Béttio era um convidado, o Zé Béttio era assim uma atração, vamos dizer assim, né?
e ali em uma rádio de Guarulhos. Então o locutor da emissora faltou e o próprio Zé Bétio acabou assumindo a leitura dos anúncios daquele programa. Quer dizer, o apresentador não apareceu por algum motivo, o Zé Bétio já estava ali. Zé Bétio, vai você mesmo então, vai lá, vai lendo alguma coisa aí. E olha, ele começou a fazer aqueles anúncios, aquelas propagandas, e aquele jeito dele, não é que aquilo agradou o pessoal da rádio lá em Guarulhos, como agradou também os ouvintes. Olha, diferente, olha aí, diferente. Ó, escuta só um pouquinho o jeito que ele fazia. Logo Zé Bétio, com sua simplicidade, com seu bom humor, ele acabou conquistando a simpatia do público. Primeiro, naquela rádio pequena ali de Guarulhos, né? Substituindo o locutor. E foi então, a partir daí, que ele apareceu, vamos dizer assim, surgiu, poxa, até uma pessoa diferente, foi contratado pela Rádio Cometa, aonde volta e meia ele se apresentava com o grupo dele. Volta e meia ele ia na Rádio Cometa se apresentar, não era locutor. Ele também, volta e meia, se apresentava na Rádio de Guarulhos, né? Então faltou aquele apresentador, aquele locutor da Rádio de Guarulhos, ele assume o comando, quer dizer, falam para ele, ô Zé, vai você mesmo, Zé, vai você. E o Zé foi, deu conta do recado, agradou em cheio, a ponto da própria Cometa, que o conhecia, fala, peraí, ô Zé, você, olha, sinceramente, você é melhor como locutor, até como apresentador, do que até como com o teu grupo aí, com o teu conjunto, se bem que ele era bom pra caramba como sanfoneiro. Bom, mas então contrataram o Zé como apresentador de rádio, e na Rádio Cometa. E ele assumiu então o seu programa, o seu próprio programa. Logo Zé Bétio, com sua simplicidade, com seu bom humor, acabou conquistando a simpatia do público. E foi contratado por Francisco Paes de Barros, este famoso Chico Paes de Barros, é um outro homem também histórico do rádio brasileiro. O Chico Paes de Barros foi quem teve aquela centelha, sabe, aquela luz, assim, aquela fagulha. Falou, poxa, esse homem perdido lá numa rádio pequena, vamos dizer assim, né? Você já pensou ele aqui numa rádio como essa? E, segundo informações que eu tenho, na verdade, ele foi contratado para fazer à tarde. E ele fez à tarde, às 5 horas da tarde. Né? Aí depois que ele foi fazer de manhã, mas foi de fato de manhã que ele realmente aconteceu. Foi de fato de manhã, quando ele começou a fazer o seu programa, pela primeira vez que ele tocou esta música. Silvinho e Quem É? Então ele abre o programa, ó. Quem é? É o Zé Bétio. Por alguém. Zé Bétio. Uma lágrima sentida. Bom dia, meu irmão, minha irmã, meu irmãozinho. Bom dia. Bom dia, tio Zé Bétio. Bom dia. Bom dia para todos os ouvintes do Brasil e do mundo. Valeu. Quem é que não sofre por alguém? Então, gente, ali ele começava então uma estrada que o levaria ao posto mais alto do rádio, o de ídolo, de um nome, de fenômeno, de um acontecimento. Ele que começa meio de improviso em Guarulhos, faltando locutor, assume lá e olha, poxa, será que isso é bom, hein? Nossa, diferente. Aí a Cometa o contrata e a Rádio Record, pelas mãos de Chico Paes de Barros, lá nos anos 70, o traz para trabalhar e se tornar um fenômeno nas manhãs do Brasil. Impressionante. Líder absoluto de audiência. Zé Bétio, com o seu jeito, com a sua característica. Turma, vamos levantar, hein? Oh! Vamos, turma, vamos! Alô, turma, vamos levantar! Mas quando o Zé Bétio voltou louco, como era outra vez, não sou louco, não. Eu de louco não tenho nada. Vamos, turma, vamos levantar. Dona de casa, tem água aí? Tem?
Água na turma, joga. Joga mais. Aê. Então, gente, a Rádio Record, no início da década de 70, então estreia o Zebétio e a emissora de São Paulo, Rádio Record, logicamente com ele e mais outros grandes personagens, né? Desde o Gil Gomes, desde o próprio Silvio depois, o Silvio Santos, o Barros de Alencar, o Nelson Rubens. Nós mesmos fomos contratados, né? Mas aí já em 79, o Zebétio já era um sucesso arrebatador. O sucesso do Zebétio era uma coisa impressionante. Então, na verdade, a rádio passou a ser um primeiro lugar, mas tão impressionante, que onde na época só existia rádio, né? E rádio AM. O rádio AM que era o rádio forte, o rádio AM que era o que ditava as regras mesmo, que o FM ainda não tinha aparecido. Existia o FM, mas não tinha ainda aparecido. Então o rádio AM era mais importante que televisão, né? E então naquele momento a Rádio Record dá 3, 4, 5 vezes mais audiência que qualquer outra emissora. Impressionante o poder que a Rádio Record teve naquela época dos anos 70, e tendo Zebétio logo de manhãzinha fazendo o seu programa. Ô, gordo! Vai, gordo, levanta, sexta-feira, rapaz, sai fora, sai da cama, joga água dele dentro de casa, vai! Olha esse gorducho aí! Em seu programa, ele lançou diversas duplas sertanejas. Eu vou citar, por exemplo, aqui, uma dupla que, inclusive, o Zé Homero acabou sendo um terceiro. Era uma dupla trio, vamos dizer assim, uma dupla, mas ao mesmo tempo trio. Então, o Zebétio lançava, não é que ele lançava, a dupla já tinha sido lançada pelo Saracura, na verdade, Saracura, Geraldo Meireles, mas se consolidou justamente com a presença do Zé Homero, filho do Zebétio, filho único, diga-se de passagem, do Zebétio, sendo assim, Chitãozinho, Chororó e Zé Homero. Chitãozinho, Chororó e Zé Homero. Então o Zebétio tinha pelo Chitãozinho e Chororó um carinho muito especial, e que eles que já vinham bem, com a programação do Zebétio, então se firmavam cada vez mais. Qualquer coisa serve para relembrar. Um vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no braço sobre a penteadeira. Essa era uma das duplas, mas tinha também Milionários é Rico. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou. Agora, gente, um grupo musical que era a cara do Zebétio. Mas era a cara do Zebétio. Você via eles, você lembrava do Zebétio. Via o Zebétio, lembrava deles. Trio Parada Dura. Já fui um grão de areia, todos pisavam em mim. Agora resolvi
luta, de pedra transformei também o meu coração. De pedra muito dura fiz pra sempre meu destino. Olha, em 1984, o Zé Bédio foi contratado pela Rádio Capital. Então, nesse prefixo que você nos ouve, ele trabalhou muito tempo. E então, em 1984, ele trabalhou um bom tempo na Rádio Capital. E também teve uma rápida passagem pela Rádio Gazeta de São Paulo. E o Zé Bédio também, além das músicas sertanejas, ele tocava também, ele tinha um horário dele que tocava umas músicas mexicanas, umas músicas assim, sabe? Ó, ele tinha um horário que ele tocava isso aí, ó. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Então, gente, ele também tinha essa coisa de tocar, que naquela época fazia muito sucesso, assim, né? Sabe? Vinha vindo dos anos 70 e ele permanecia tocando essas músicas ainda mexicanas, assim, boleros, Los Panchos. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bom, gente, na verdade, o Zé Bédio, ele era tudo isso que a gente vai ouvindo e vai lembrando dele. Eu gostava de ouvir esse momento que ele tocava essas músicas mexicanas, que eram legais, né? Poucos sabem, mas o histórico radialista também tinha sido jogador de futebol. Zé Bédio foi em sua juventude, quando morava em Lins. Ele também era jogador de futebol, mas foi lá naquele tempo da juventude. Dividia o seu tempo entre as partidas de futebol com a profissão de sapateiro, porque o Zé Bédio também foi sapateiro. Então ele dividia com o Clube Atlético Linense e o seu trabalho, a sua profissão de sapateiro. Nos últimos anos de vida, ele curtia a sua merecida aposentadoria em suas fazendas nas cidades de Garça, em São Paulo, e de Rinópolis, também interior de São Paulo, onde organizava suas memórias para lançar um livro sobre a sua vida. Mas esse livro, gente, nós sabíamos que nunca ia sair. Ele já tenta lançar esse livro, tipo 10 anos. Já faz mais de 10 anos. Quem, inclusive, participava da feitura desse livro foi o Zancopé Simões. O Zancopé Simões, durante muito tempo, sabe, tentou preparar esse livro, mas para o Zé sempre faltava uma coisa. Para o Zé sempre faltava isso, sempre faltava nunca. O Zancopé falou assim: esse livro não vai ficar pronto nunca, porque o Zé sempre está faltando alguma coisinha, e tanto é que ele morreu e não foi lançado o livro. Então, gente, Zé Bédio, histórico radialista brasileiro, ele morreu ontem, dia 27 de agosto de 2018, aos 92 anos. E ontem mesmo ele foi sepultado no cemitério do Horto Florestal, mas do jeito que ele queria, da maneira que ele queria, com discrição, sem oba-oba, vamos dizer. Ele viveu assim e quis, não só, e morreu assim, e quis ser sepultado assim, dessa maneira. Aos 92 anos, ele então disse adeus a este mundo, mas deixou a sua marca, a sua história, na vida e na história de tantas e tantas pessoas, milhares de pessoas, na vida do próprio rádio.
não poderá se escrever a história do rádio um dia se não se escrever o nome também de Zé Bétio. Radialista Zé Bétio morre aos 92 anos. Segunda-feira, dia 27. Morreu durante a madrugada, enquanto dormia em sua casa no bairro Horto Florestal, na zona norte de São Paulo. O corpo de Zé Bétio foi sepultado nesta mesma segunda-feira no cemitério do Horto. De acordo com o filho, Homero Bétio, a família atendeu ao pedido dele, Zé Bétio, e da própria esposa, para que ele fosse sepultado com total discrição, sem a participação da imprensa. 92 anos. Uma história no rádio. 92 anos. Quantos anos de história, de companhia, de fazendo parte da história da vida das pessoas. Hoje, aonde você vai, alguém sempre perguntava do Zé Bétio. Agora estão sabendo que, infelizmente, o Zé Bétio faleceu. Mas aonde você vai, aonde eu vou, as pessoas perguntam: e o Zé Bétio? E o Zé Bétio? E o Zé Bétio? Hoje, todos sabem. O Zé Bétio faleceu ontem e foi sepultado ontem. Para Dona Mafalda. Dona Mafalda, mãe de Zé Bétio. Ele compôs e executou e quase sempre encerrava o programa com valsa para Dona Mafalda. Olha, gente, neste momento, aliás, nós queremos agradecer a gentileza, porque sabemos que o passamento do Zé Bétio causa uma imensa dor na família toda e, em particular, nesse filho maravilhoso que, nos últimos tempos, cuidou tão bem das coisas do pai, obviamente das coisas da família. Ele que foi radialista também, ele que foi o terceiro da dupla Chitãozinho e Chororó, podia-se dizer que era um trio, né? Chitãozinho, Chororó e Zé Homero. Creio que não tenha falado com ninguém, mas numa deferência especial ao nosso programa e à Sessão da Saudade, ele vai falar. Zé Homero, boa tarde. Boa tarde, Eli. Eu sei como você deve estar, e sei como a sua mamãe está, como a família toda está. E eu quero agradecer e muito por você ter dado essa gentileza, por nos conceder essas palavras que eu tenho certeza que você vai dirigir agora a todos os milhões de fãs do Zé Bétio que nunca esqueceram do Zé Bétio, nunca. Ele é um marco, ele é um histórico nome do rádio brasileiro e na vida de milhões de pessoas. Então eu queria que você conversasse com esse público que tanto amava Zé Bétio. Obrigado, Eli. Obrigado pela oportunidade de estar falando com os ouvintes da Rádio Capital, falando com você, que é um colega do meu pai de mais de 3, 4 décadas aí que vocês estão juntos, né? E é um momento muito, muito triste. A gente sabe que um dia a gente vai embora, que a gente vai se separar. Mas o meu pai era uma pessoa muito, muito simples, uma pessoa que deixou um legado pra gente, sabe? Uma lição de vida para mim, para a família. O meu pai sempre foi uma pessoa
uma sensibilidade assim diferente, sabe? Ele dava importância para umas coisas que a gente de repente passava e nem conseguia ver. E ele conseguia ver isso e tratava disso com carinho. O meu pai, ele tinha uma sensibilidade, às vezes uma formiga no chão, ele pegava uma folhinha para pegar essa formiga e colocar ela na parede para ninguém pisar na formiga. Ele tinha esse tipo de coisa, uma coisa dele, né? Uma coisa diferente, né? Agora, Zé Homero, como é que foram os últimos dias, os últimos momentos do Zé? Então, o meu pai estava bem, ele estava lúcido. Você, inclusive, fez algumas visitas a ele. Ele estava lúcido, ele estava mais calado um pouco, sabe? Ele conversava mais comigo. Ele me olhava muito. Eu falava, pai, o que o senhor está pensando? Ele falava nada. Eu falei, não, alguma coisa o senhor deve estar pensando, pô. A cabeça do senhor não para, está sempre ativa. E domingo eu estive com ele até 9 horas da noite, tudo. Aí eu falei, pai, eu vou para casa, viu? Aí ele falou, cuidado, hein, cuidado por aí. E eu vim para casa. Aí ele ficou assistindo, ele estava sentado, assistindo televisão, estava acamado, mas estava sentado na cama. Assistiu televisão até umas 11h30, e aí ele usava um aparelho para dormir, chamava BiPAP, que é pelo problema que ele tinha de apneia do sono, né? E ele usava aquele aparelho. Então colocou e dormia com aquele aparelho para a respiração estar melhor. E era 3 e pouco da manhã, tinha uma medicação que dava para ele estava bem. Para os seus milhões de fãs e pessoas que o admiravam tanto, o que você acha que ele diria nesse momento? O meu pai era uma pessoa muito carinhosa, muito amorosa. Eu sinceramente, eu não consigo expressar aquilo que está dentro dele, é uma coisa de cada um. Porque o meu pai, como eu te falei, ele tem uma sensibilidade, assim, muito diferente, sabe? Ele via coisas que a gente não conseguia perceber e ele conseguia ver isso, sabe? É uma pessoa que o meu pai tinha uma luz própria nele, sabe? Você vê uma pessoa que teve 3 anos de escola primária, mas ele tinha uma inteligência, sabe? Uma sensibilidade que era uma coisa muito dele, né? Se nós tivéssemos que terminar essa sua participação, essa saudade, tem alguma música em particular que você diga, todas as vezes que eu lembrar, vou lembrar do meu pai? Eu sei que são muitas, mas tem uma em particular ou não, Zé? Tem várias, Eli, mas tem uma música que eu gosto muito, que ele gravou, que chama Galo Branco. Ele mesmo gravou, Galo Branco. Isso. Então, Zé... É uma arrastapé que ele gravou. E marcou muito essa música com ele. Com o próprio Zé Bétio, né? Isso mesmo. A gente está procurando aqui, nós não temos, viu? Infelizmente nós não temos. Então eu vou terminar com uma canção do Zé Bétio, porém não é essa aí, infelizmente, porque nós não temos. Agora, Zé, eu queria então que você dissesse aquilo que você, nesses momentos finais, talvez não pôde falar porque você não estava em casa, você estava na sua casa, né? Quando você deve ter recebido a notícia da morte do seu pai, não foi isso? Isso. Então, o que você gostaria de dizer para ele agora, nesse momento? Olha, dizer a ele que eu amo muito, que eu tenho... A gente tinha uma compatibilidade, sabe, muito grande. Um olhava para o outro, sabia o que o outro queria, sabe? Então meu pai, ele sabe do amor que eu tinha a ele e tenho, né? E ele também a mim. O meu pai, ele foi criado de uma forma, coitado, aquela coisa de antigamente, o pai não abraçava filho, não beijava filho, né? Então ele era, coitado, eu abraçava ele, dava um beijo nele, ele ficava até vermelho, tadinho, ele ficava emocionado, né? O meu filho é muito carinhoso com ele, benção, avô, benção, avó. Então ele tinha um carinho pelo meu filho, nossa senhora, que era, sabe, aquela coisa do benção pai, benção avô, né, é uma coisa de família, né.
E eu queria dizer que eu amo muito meu pai, não só eu, acho que milhares de ouvintes por esse Brasil ama muito meu pai. E queria agradecer a todo mundo por, nossa, muitas mensagens que me mandaram, pelas homenagens que fizeram para o meu pai, que vai ficar guardado dentro de mim para o resto da minha vida. E a mãe, como é que está, Zé Homero? A minha mãe tá 69 anos junto, ele. É uma vida, né? Você sabe, ele, uma coisa particular que eu quero contar para você. Há uns 3 meses atrás eu estava procurando um documento do meu pai e ele era muito organizadinho nas coisas dele, muito simples, mas muito organizado. E eu vi uma pastinha e abri a pastinha. Tinha acho que umas 30 cartas de 1948, 49, que ele escrevia para minha mãe. Olha. A caneta tinteiro ainda. Essas cartas são comigo ainda. Que coisa bonita. Você vê que coisa mais linda, né? Coisa de 70 anos atrás. Puxa vida, olha só. Agora, Zé, ficou muito na história o livro que o Zé Bétio lançaria e que estaria preparando 10, 15, 20 anos. Um dia esse livro vai sair, Zé? Vai sair sim, ele. Vai, eu quero pegar isso. Falta algumas coisinhas, eu quero terminar esse livro e quero oferecer esse livro pro Henrique Prata, sabe? Lá do Hospital do Câncer de Barretos. Sim. É uma forma do meu pai poder colaborar com tantas pessoas aí, esse trabalho que o Henrique faz aí para todas as pessoas do Brasil. Muito bem. Zé, olha, nossas condolências, nossos sentimentos. Zé Homero, um beijo pra mãe, um beijo pra toda a família. E o Zé Bétio já tá lá no céu com a sua sanfona, Zé Bétio já tá lá com a sua alegria, Zé Bétio está lá com a sua... Ele, na verdade, ele era muito engraçado, ele misturava as coisas assim, coisas sérias, de repente era muito engraçado. Ele foi, olha, o verdadeiro fenômeno que o rádio produziu para todos sempre, de nome Zé Bétio. Zé Homero, um grande abraço, mas um abraço bem carinhoso a você e a todos aí, muito tá bom? Muito obrigado, Eli. Obrigado pelo espaço que você está dando, obrigado por tudo, pelo carinho que você tem com meu pai, pela nossa família, viu? Tá aí, gente. Zé Bétio. Zé Homero. Meu caro Eli Correia, vou embora, vou trabalhar mais uma vez no livro, vou ouvindo vocês, tá? Eli, bom programa. Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Zé Bétio.
vocês prestem atenção nessa frase, ela é importantíssima. A pessoa só perde na vida o mal que ela faz. Que o coração de Jesus continue iluminando, protegendo e abençoando todas as famílias. Mamãe, 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 como eu gosto de você. Minha mãe como faz farda, tua vida em meu viver. Manhê, onde a senhora tiver, um beijo. Alô, princesinha da Cachoeirinha, Dovanilda. Beijoca pra você, tá bom, querido? Tá? Eu vou voltar aqui na Rádio Capital às 5 horas, depois da Princesa Cíntia. Programa da Princesa Cíntia na sequência Zebétio, e às 6 da tarde a Ave Maria mais bonita do rádio brasileiro, tá? Elico Gueia, o homem sorriso do rádio, o homem sorriso do rádio. Bom dia, Eli. Meu caro Eli Correia, vou embora, vou trabalhar mais uma vez no Lírio, vou ouvindo vocês, tá? Eli, bom programa. Rádio Capital, onde aqui ele também trabalhou. Rende homenagem ao fantástico Zebétio. Marca registrada do rádio brasileiro e na vida de milhões de pessoas. A história do rádio não pode ser escrita sem a história de Zebétio. Que saudade de você! É mais uma história que a vida escreveu. Sessão Líder, que saudade de você. A emoção do povo.